Eu sou o Darriê, sou professor de português e eu já tive um monte de trampo nessa vida. Eu já fui açougueiro, já fui porteiro, eu já trabalhei com gente de todo tipo, gente que ama o que faz, gente que trabalha porque precisa mesmo, detesta aquilo que faz e a gente que ainda está tentando descobrir qual que é o seu lugar no mundo. E hoje a gente vai começar essa caminhada aqui na Sport Rodas, a oficina que cresceu junto com Palmas e que é símbolo de um tipo de coragem que move essa cidade. A coragem de abrir as portas e fazer acontecer. Vitão, Corinta, mas conta pra gente, o que exatamente que a Sport Rodas oferece? Nós éramos especificamente uma empresa que vendia e reformava rodas e tínhamos pneus. E aí, com o passar do tempo, a demanda mudou, o mercado mudou, o dinamismo do mercado nos exigiu que colocássemos novos produtos. Hoje, nós temos alinhamento, balanceamento, toda a parte de mecânica e de suspensão. A gente vende bateria, pneus de alta performance, de todas as medidas. A rotina administrativa de quem resolve empreender é uma rotina que dá para dar conta? Olha, tem uma certa burocracia, nós estamos falando de Brasil, né? Mas a gente consegue administrar tudo isso aí, depende muito da organização que você tem. E você vai colocando ali de uma forma, priorizando quais são os seus objetivos. E a gente consegue administrar, assim, tanto vida pessoal como uma outra atividade. Depende muito do alinhamento, se trabalha com parceiro, é bem mais legal, fica mais fácil, porque a gente consegue ter, enquanto um está fora fazendo alguma outra atividade, o outro está aqui dentro cuidando. Isso é legal, mas eu acredito que com certeza dá sim. Os desafios de empreender são gigantescos. Todos os dias é um novo ajuste de mercado, mas dá sim. Então, o empreender ainda é uma boa escolha. Ainda é um bom desafio. Fala um tipo de serviço que vocês oferecem aqui, que o cliente chega achando que é um negócio simples, mas que no final das contas é uma bucha. Vamos lá, a gente tem uma situação aqui que é um dilema que todos já passamos quando levamos o carro em um auto center. Chama-se o alinhamento. O alinhamento é uma caixinha de surpresa. Veja bem, quando você leva numa empresa que você não conhece, numa empresa que rotula algumas situações para maquiar problemas, você está entrando numa grande cilada. Então o alinhamento hoje, ele seria o trabalho mais simples, que é vendido na praça, como até sendo um serviço de graça, né? Um bônus, e ali é a grande pegadinha do auto center. Então, alinhamento, sempre fique atento. Alinhamento é a grande cilada dos auto centers, e aqui eu tenho uma alegria de vender o alinhamento, porque aqui não existe aquele mistério, aquele drama de tem cambagem. E é difícil porque nós, pessoas comuns que não sabemos, que não temos conhecimento do maquinário, tudo aquilo que o mecânico diz, você encara como realidade. Sim. E essa é a grande importância de você vir a um lugar que você conhece, que você tem afinidade, que tem tradição. Sim. Porque nós já estamos há 24 anos no mercado. E eu falo sempre para os meus colaboradores, se em algum momento nós tivermos que decidir entre fazer o serviço certo ou fazer algo errado, se falar fazer errado, chegou o momento de fechar as portas. Então a gente está aberto para trazer referência e qualidade para os nossos clientes. Perfeito. Quando a gente escolhe o ramo de atividade, seja ser professor, seja empreender no ramo automotivo, existe sempre aquela satisfação quando alguma coisa dá muito certo. É quando eu encontro algum ex-aluno meu, algum aluno meu aí, que ou virou polícia, ou se formou na faculdade e vem conversar comigo. Com vocês aqui na loja, qual que é esse grande momento de satisfação, Corinta? Eu me sinto realizada aqui dentro, é algo que eu gosto de atender os nossos clientes com satisfação, eu gosto de atender eles com qualidade, de ver a nossa prestação de serviço, que é um serviço de qualidade. Porque você está mexendo no carro do cara que ele vai viajar com a família. Com certeza, e não existe nada mais satisfatório do que ver quando o cliente sai feliz, realizado de dentro da nossa loja, com o atendimento, com a qualidade do nosso serviço, com o valor que ele pagou. Isso pra gente não tem preço, entendeu? Então, assim, a gente atende bem para atender sempre. Veja só o tanto que é interessante. Quando você chega aqui à nossa empresa, você está com um problema. Ninguém vem para o auto center feliz da vida, o cara vem preocupado. O quanto ele vai pagar no pneu, o que o mecânico vai inventar para tomar o dinheiro dele. Então, eu já entro numa zona de conflito entre o problema que o cliente traz e eu entro com a solução. E aqui eu gosto sempre de deixar bem claro, Sport Rodas é sempre a melhor opção. Clareza e honestidade e bom atendimento sempre. A loja realmente é uma loja muito bacana. Eu
eu já trouxe meu carro aqui na Sport Rodas, e uma coisa que me chamou a atenção também é a atmosfera entre vocês. Qual que é, Vitão, o segredo, e Corinta, o segredo de conseguir lidar com tantas pessoas numa empresa, e toda vez que eu chego aqui, a atmosfera entre eles, não é que estão como a forma como eles estão me tratando, entre eles parece que é muito bacana. Tá todo mundo sempre fazendo brincadeira um com o outro, a atmosfera é boa. Hoje o maior desafio do empresário é você envolver pessoas. É. Você tem que envolver o seu cliente, você tem que envolver os colaboradores para conseguir ter resultado. Então imagine só, o servidor público ele estuda ferrenhamente para conseguir passar no tão sonhado concurso. Certo. Ali é um mérito, fantástico. Uhum. Nós, empresários, temos que trabalhar todos os dias ferrenhamente para manter o nosso comércio aberto e a gente nunca vai ter o diploma. Sim. É constante ciclo de renovação e evolução. Uhum. Agora, tem um negócio que é verdadeiro também, que é o seguinte, o servidor público, ele sabe que ele vai ganhar X, ele não vai passar fome, ele vai ter, dependendo da função, dependendo do ramo de atividade, mas ele vai ter ali uma vida relativamente confortável. Mas o ficar rico, para o empreendedor, é uma realidade e um objetivo que é palpável e que acontece. O ficar rico, eu digo, de poder viajar, de ter uma vida confortável. Muita gente que fala em empreender, muitas vezes deixa de olhar para a dureza do dia a dia para olhar só para o Instagram, para olhar a vida de ostentação de empresário, tá ligado? Existem dois gráficos interessantes. Você pega a constância do servidor público e você pega a roda gigante do empresário. Sim, não, mas sem dúvida. Então, assim, é igual o cara que aposta. Você está apostando para ganhar muito. Sim. Você pode acertar. Não, mas eu acho que tem que ganhar mesmo. Acho que e pode acertar. Sim. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Assim, a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente corre atrás de uma vida confortável, de poder dar o melhor para os nossos filhos. Então, seja o ramo de atividade, o escolhido, seja empreender, seja ser servidor público, seja ser CLT, enfim, o nosso objetivo é termos uma vida confortável, podemos proporcionar o melhor para as nossas famílias. Inclusive, uma das razões de existir o Por Trás do Trampo é justamente para ajudar você, que às vezes está em dúvida sobre qual profissão escolher, ajudar você também que já está no ramo de atividade e resolveu mudar por alguma razão, e para você que já sabe que quer empreender desde o começo. Então aqui no Por Trás do Trampo, a nossa intenção é ajudar você a formar a sua decisão sobre como agir diante dessa ou daquela situação em que a pessoa deseja mudar o ramo de atividade, quero fazer outra coisa da minha vida porque aquela não dá mais. Uma coisa que tem que ser levada em consideração na sua fala é que para tudo isso, seja o servidor público que tem uma certa estabilidade ou quem vai empreender, tem que ter planejamento. Tem, exatamente. Se a gente não tiver um planejamento, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai ter êxito em nada que a gente vai fazer, que a gente vai desenvolver. De forma que tanto para o servidor quanto para o empreendedor, a primeira coisa é o planejamento. E o CLT também, porque ele vai ter que gerenciar aquela grana que ele recebe, enfim, o tal do planejamento ele vai ser fundamental para todo mundo mesmo. Com certeza, e se planejar tudo certinho, viaja também, diverte também. Conhecemos vários servidores e CLT que viajam e tem um padrão legal. Mas é isso mesmo, cabe todo tipo de escolha é viável. Cada escolha vai ter as suas dores e as suas alegrias, e enfim, e essa conversa aqui serve justamente para ajudar as pessoas a tomarem decisões. Desafios terão sempre. Vitão, meu irmão, Corinta, Obrigada. essa parte aqui na Sport Rodas, a gente terminou agora, porque o que eu gostaria aqui era que as pessoas pudessem ver como é que é o tipo de serviço, conhecer a loja, quem estiver pensando em abrir um negócio, ter uma ideia da parte prática, mas existe todo esse planejamento, como vocês bem disseram, toda essa parte por trás que envolve até propósito de vida. E sobre essa parte eu gostaria de continuar essa conversa com vocês lá no estúdio, que a gente tem um pouquinho menos de barulho e a gente consegue conversar sobre essas partes mais profundas do trabalho e da escolha que a gente faz para a vida. Pode ser? É uma honra. Com certeza. Tamo junto. Então bora lá. Quando foi que vocês, entre as possibilidades que se apresentaram de empreender, de trabalhar em algum lugar como CLT ou de ser servidor público,
embora haja inúmeras outras possibilidades, mas as 3 mais comuns são essas. Como foi a decisão de empreender? Perguntar primeiro para o Vitão, depois para a Corinta, porque às vezes no mesmo negócio há motivos diferentes. Começa desde muito novo. Eu tinha 8 anos de idade. Papai trabalhava numa empresa chamada CEAGESP, que era uma receptora de grãos do estado de São Paulo. Então era uma grande empresa que recebia milho, soja. Então houve um momento que a empresa parou de funcionar e aí demitiu os colaboradores. E agora, o que nós vamos fazer? E eu, pequenininho, 8 anos, ainda tentando entender o que era a vida, meu pai teve a grande sacada de montar uma lojinha de acessórios e brinquedos na garagem de casa. Primeira remessa de mercadoria, pensa na briga. Eu com 8 aninhos, minha irmã com 6 e a outra com 3. Chega 2 sacoladas de brinquedo. Nós achamos que era para nós. E aí começou aquele negócio na garagem de casa. Carrinho, boneca. Na época tinha até, era o bichinho virtual. Quem aí lembra do bichinho? Tamagotchi. Oh. Ah, meu Deus. E isso foi um negócio que começou, então, está enraizado no meu DNA o empreendedorismo, abrir, fechar a loja, trabalhar com vendas. Legal. Da garagem de casa surgiu uma oportunidade. Tinha um ponto na cidade nossa de Tuverava, interior de São Paulo, 100 km de Ribeirão Preto. Um pontozinho no ponto de ônibus. Era uma loja, um ponto comercial no ponto de ônibus. Ninguém queria, porque a fumaça do ônibus sujava toda a mercadoria. Então quem queria alugar um prédio de frente ao ponto de ônibus aonde só tinha fumaça? Aí o lugar era mais barato. Era um lugar que nós conseguíamos pagar. E fomos para esse ponto de ônibus. Do ponto indesejado, nós conseguimos criar o ponto mais cobiçado da cidade. E aí começou essa situação. Fluxo de pessoas? Fluxo de pessoas. Exatamente. E na época havia um fluxo seguinte. O pessoal vinha do Piauí, Maranhão, para fazer o corte de cana. Então tinha-se uma demanda muito grande de pessoas do norte para o interior de São Paulo. E aí uma coisa legal. Eles chegavam para a gente e falavam assim, eu quero comprar uma telinha. Nós, no interior de São Paulo, né? Telinha. E aí você começava a aprender o vocabulário das pessoas. Telinha era um óculos. Eu não ia saber. Eu também não sabia. Aprendi porque eu aprendi com esse pessoal. E a gente vendia óculos, boné, era Bunel. Bunel. Você tem Bunel? Aí eu falo, o que é Bunel? É aquele negócio que põe na cabeça, é aquele lá. Então, assim, essa história eu acho interessante porque da nossa vida, meus avós foram donos de sorveterias. Né? Então, eu chegava no interior de São Paulo, cidade chamada Ipuã, e aí pegava um carrinho de sorvete, eu acho que até meio que garjão, que o pessoal fala, vendi picolé quando era pequeno. Eu vendi picolé do meu avô. Ele produzia, fabricava, eu vendia. Primeiro dia que eu fui vender, levei 50, chupei 30 e dei 20. A minha avó, você nunca mais vai vender picolé. Aí essa daí é a minha história inicial do que é estar em contato com o mundo das vendas. Eu acho fantástico, você pode lembrar, me recorda momentos bons. Então não foi nenhuma opção mesmo, foi o caminho familiar de empreender. A logística era, saía da escola, tomava banho, comia e ia para a loja. Nós não tínhamos funcionário, então papai e mamãe ficavam das 8 às 11. Mamãe fazia o almoço, chegava do colégio meio-dia, 1h, é a hora que o Vitão assumia. Aí era papai e Vitão, tocava até às 16, aí a mamãe vinha, assumia, eu saía para a escola de novo, fazer reforço ou fazer alguma atividade curricular. Aí a minha irmã do meio cresceu, por fim nós estávamos todos os 5 trabalhando, papai, mamãe e os 3 irmãos. Que legal. Eu sou mais velho, tenho mais 2 irmãs. Corinta, com você, essa veia empreendedora, já estava na família também? Como é que foi essa situação? Eu já venho aí de um CLT. Meu pai sempre foi agropecuário, trabalhava na fazenda, tudo. E aí, quando nós viemos para Palmas, eu vim muito pequena, a oportunidade que me veio já foi como CLT. Mas é óbvio que todo mundo tem vontade de empreender, de crescer, de evoluir. Então, eu costumo dizer o seguinte, que eu conheço as dores de quem está no chão de fábrica, de quem produz e quem está aqui.
porque eu passei por essa escada. Então, eu iniciei o meu trabalho como secretária. Então, tudo isso foi um processo de crescimento, de evolução. Então, acho que em muitas situações, às vezes eu me sinto à vontade com a turma que está lá, porque eu também estive ali. E às vezes posso dizer o seguinte, eu sei da dor deles. E também sei o que se passa por aqui, porque hoje é um dos desafios que é empreender. E empreender, para mim, veio depois que eu conheci o Vitor. Porque juntos a gente teve a oportunidade de fazer a aquisição da Sport Rodas. E aí ali foi que eu desenvolvi realmente esse talento. E que é maravilhoso, né? Empreender é desafiador, é incrível, eu gosto. Eu tenho como se diz, uma gratidão por isso. Desenvolve talentos, desenvolve pessoas, você desenvolve o seu conhecimento. Isso é muito bacana. E é isso aí. Eu acredito que talvez vou seguir aí nessa profissão por um bom tempo. Que massa. E desde quando vocês resolveram abrir até hoje, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram? Eu vou falar quando nós nos encontramos, foi o próprio trabalho, foi o trampo que me levou a conhecer minha esposa. Minha esposa, eu vim para o Tocantins com a proposta de vender bateria. Então, eu tinha uma representação. Que ano que você veio para o Tocantins? Eu vim em 2007. Então, chegamos aqui em 2007. Nunca tinha pisado em Palmas. Não tenho nenhum parente sanguíneo aqui em Palmas. Hoje, a minha família são os meus filhos sanguíneos. Mas parentesco mesmo em Tocantins eu não tenho nenhum. E aí vim de São Paulo, passei em Campos Belo, onde era a distribuição da bateria automotiva. Coloquei 12 baterias dentro do carro e a minha mala de roupa. Então eu tinha uma mala, 12 baterias e o carro. Vim para Tocantins, cheguei a Palmas, 11h30 da noite, caçulinha 24 horas. Quem não lembra do pão de batata com salame canadense que você comprava e tomava com Coca-Cola e tal. Parei no caçulinha, era o único mercado aberto na época. Falei, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Não conheço ninguém. Aqui no celular fala que mais ou menos o mapa do centro é aqui. Parei, desci do lado do meu carro, um cara com capô aberto, sem bateria. Eu falei, Deus é bom, já é um sinal que o negócio vai dar certo. Eu não tinha uma chave, uma ferramenta para trocar a bateria. Eu nunca tinha trocado uma bateria na vida. Já chegou vendendo. Falei pro cliente, falei, hoje eu não consigo lhe atender, mas amanhã eu consigo. No outro dia ele me ligou e ele estava numa autoelétrica do Negão. O Negão foi, eu brinco e falo, você foi meu pai preto. Cheguei na autoelétrica do Negão, atendi, ele trocou a bateria para mim e me ensinou. E eu falei, rapaz, eu acho que aqui é o ponto que eu posso me alojar. Já trocou uma bateria, me ensinou aqui, eu acho que vou aprender muito. Naquele dia eu vendi 4 baterias. Com os clientes do Negão, eletricista. E aí eu comecei. Eu fiquei, minhas primeiras 20 dias em Palmas, eu fiquei no Flat Assunção. Para quem é antigo aqui de Palmas, era do lado do antigo Fabiano Parafuso. Era um hotel de tábua. Chamava Hotel Assunção. Ficava na rua de trás, tem um Banco do Brasil da JK. Na rua de trás era o Fabiano Parafuso antigamente. Aí do lado tinha o Hotel Assunção. Era todo de madeira. Foi o primeiro hotel de Palmas. Depois eu fui saber a história desse hotel. Foi o primeiro. Quando Palmas inaugurou, foi o primeiro hotel, foi esse hotel de madeira que tinha. E eu fiquei nele 20 dias. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar no hotel, vou ter que dar um jeito de arrumar um ponto comercial. Aí saí para procurar, encontrei uma loja chamada Fortivel Veículos. Antigamente o proprietário era o Adriano. E tinha algumas pessoas lá. E um senhor chamado Moacir Salles, Moacir Sulino. Ele falou assim, rapaz, você vem de fora, todos que vêm de fora eu gosto de ajudar. Porque Palmas só vai crescer se quem vier de fora tiver apoio de quem está aqui para ajudar. Eu falei, eu estou precisando de ajuda. Você está falando que quer ajudar? Deu certinho. Ele pegou, me levou no proprietário do Eldorado. Se eu não me engano, é o... Posto de gasolina? Posto de gasolina Eldorado. E ele tinha um ponto do lado da Fortivel. Era uma salinha de 30 metros quadrados, que tinha um banheiro, tinha uma divisória de gesso e uma frente para a rua.
Alugamos ali por 3 meses. Com o dinheiro que eu vim, consegui pagar 3 meses adiantado e coloquei as baterias e saí na cidade falando que eu era um distribuidor de baterias com apenas 8 no estoque, já tinha vendido 4. e nessa luta, e o começo eu gosto sempre de lembrar porque os primeiros 3 meses eu dormi no edredom que eu trouxe, dobrado, não tinha chuveiro, então era banho de bica, não tinha ar-condicionado, e quando vinha aquele calor noturno, que eu cheguei em junho, e paulista geralmente é fresquinho e tal, naquela época a temperatura era mais amena, tinha uma lan house chamada Hot Mania, que era do Léo, e aí tinha um corujão, 50 centavos para você ficar da meia-noite às 5 da manhã. Eu pagava os 50 centavos para dormir na cadeira, que aí tinha ar-condicionado, eu conseguia pelo menos descansar, quando não ligava a bica e ficava debaixo da bica tomando um banho de água morna, porque aqui não existe água gelada e nem quente, ou ela é quente ou ela é morna. E aí a primeira aquisição foi uma bateria que eu troquei a troco de se eu não me engano, foi de uma TV usada. Foi uma televisão usada e uma bateria. Agora tem uma TV. Eu tenho uma TV. Aí eu falei, pô, mas eu tenho TV, mas não tem nem uma cama. Aí eu consegui vender uma outra bateria e trocar a troco num conjunto box. E assim foi, as coisas evoluindo. Terminava o estoque, pegava, ia buscar em Campos Belos mercadoria, voltava, vendia. E nessa empreendedorismo surgiu um amigo, o Robson Pinheiro. Ele é até detetive antigo aqui em Palmas. Pinheiro. Quero aqui mandar um abraço para ele, que se não fosse ele, não tinha conhecido minha esposa. E ele me ligou e falou assim, Vitão, eu preciso que você leve uma bateria para uma amiga minha. Ela é praticamente minha irmã. Chego na casa da minha esposa com a bateria, troco bateria. Tava solteiro, ela solteira. E eu com muito zelo, porque quando você vai fazer um trabalho, você tem que lembrar sempre que você está ali a trabalho. Você nunca pode romper a barreira de alguma situação além disso. Fiz a entrega da bateria, no outro dia cedo, fora do horário da entrega, mandei uma mensagem perguntando. Foi bem no outro dia cedo, não. O zelo dele foi um pouco mais adiantado, mas isso aí é história para um outro pod, tá? Mas para resumir, o trabalho, o trampo, me trouxe essas oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, conhecer minha esposa. Hoje a gente tem família aqui no Tocantins. O maior progresso que eu vejo foi fazer o estado crescer e aumentar numericamente, estatisticamente, a quantidade de pessoas. Então, eu tenho filhos maravilhosos, tenho hoje um leque enorme de pessoas que foram, sim, não são parentes sanguíneos, mas eu considero todos como meus queridos irmãos, que convivem comigo dia a dia e ajudam nas nossas empresas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e até num bate-papo gostoso igual o de hoje, por trás do trampo, junto com meu irmão da Rio. Que a história de Palmas se mistura muito com a história da gente, né? Muito. A gente que veio. Eu cheguei aqui em 2005, 2006, e os momentos iniciais são momentos realmente inesquecíveis, e que aquelas dificuldades já foram superadas faz tempo, né, meu irmão? Daquelas dificuldades iniciais veio até a esposa, os filhos, muito bacana mesmo. E para você, Corinta, quais foram, no tocante ao empreendimento, o maior desafio que vocês tiveram? Quando nós casamos, nós moramos no fundo da Sport Rodas durante 1 ano. Lá tinha umas kitnets e ali foi nossa morada durante 1 ano. E a gente passava ali, eu olhava para aquela loja e falava, nossa, que loja bonita. Mas nunca poderia imaginar que um dia ela iria fazer parte da nossa história, da nossa vida. E quando ele chegou lá em casa, em uma conversa num espetinho com o Aleandro, que é o ex-proprietário da Sport Rodas, que é um ser humano sensacional. Eu falo para ele que quando ele vai lá na loja, a energia dele é tão incrível que é gostoso de receber ele lá. Tanto ele quanto a esposa, a doutora Ana Célia. E um dia ele chegou do espetinho e falou assim, meu bem, vamos comprar uma loja? Eu falei assim, você tá ficando maluco. Aí ele pegou e falou assim, não, você lembra da Sport Rodas, aquela loja? Eu falei assim, mas aquela loja que a gente sempre falou assim, que era um sonho que a gente jamais poderia imaginar, ela tá à venda e só falta a gente falar que vai comprar. E assim, acho que nós reunimos tudo que nós tínhamos, que era mínimo. E quando Deus quer fazer as coisas, ele faz de uma forma muito, muito grandiosa. A gente não pode dimensionar
o projeto de Deus na nossa vida. A virada de chave que teve na nossa vida foi... Nós éramos vendedores de bateria, né, meu bem? Tinha distribuição de bateria. Ele vendia e eu ficava em casa cuidando dos meninos, para falar bem a verdade. Quando eu tava era bem fora, isso. ela fazia também a entrega das baterias. E ficava fazia o ali, financeiro cuidava das ali baterias. naquela parte. E quando ele chegou que trouxe isso, eu falei, eu topo. Eu sou uma pessoa que eu sou o seguinte, não me desafie. Porque você vai ter que conseguir cumprir aquilo. Enquanto eu tô aqui, eu tô tranquila. E ele falou assim, se você tiver coragem, eu vou. Eu falei assim, se você for, eu sou parceira. Porque nós vivíamos uma situação que era apenas eu, o proprietário, o colaborador, o entregador, montador. A empresa chamava-se 5 Estrelas Baterias. Não, eu ia perguntar isso agora. Tinha dois colaboradores, eu e ele. Em que momento que vocês perceberam que não tinha mais como serem só vocês dois? Que vocês iam precisar de uma equipe de colaboradores para o negócio funcionar? A princípio, na verdade, enquanto 5 Estrelas Baterias, era só nós dois. Quando nós tivemos a oportunidade de adquirir a Sport Rodas, de nós dois, ela já veio ali com uma equipe. Tanto é que eu tenho pessoas que estão conosco desde quando a gente adquiriu a empresa. Tivemos um colaborador que esteve durante a história da Sport Rodas durante 18 anos, que foi o seu José de Oliveira, que é um ser humano. Ontem mesmo eu ainda comentei com os meninos que saudade que me deu de ouvir o sorriso dele, porque ele chegava com uma energia incrível todos os dias, e ele esteve conosco durante 10, quase 11 anos, e enquanto a Leandro, na gestão da Leandro, durante 8 anos. E aqui eu quero falar para você que nós estamos no mesmo segmento. Ele montou a empresa dele, foi virar empreendedor, então ele saiu de CLT para virar empresário. Eu quero aqui falar para você um negócio. Um abraço, José de Oliveira, que Deus te abençoe muito. Aurora Prime Veículos, Aurora Prime Centro Automotivo. Que Deus abençoe muito, senhor, que eu te desejo muito sucesso. Não existe concorrência quando você faz com excelência. E hoje ele é um parceiro da gente. E assim, então nós não... Eu não tive ali o start de falar, poxa, preciso de colaboradores. Eu simplesmente... No pacote. Quando a gente falou que sim, que ok, que a gente marcou, eu lembro o dia certinho. Foi dia 18 de setembro do ano de 2015. Às 10 horas da manhã, nós nos tornamos os atuais proprietários da Sport Rodas, e foi assim, eu falei, meu Deus, vamos lá, o desafio é esse, então a gente vai conquistar, a gente vai conseguir. E de lá para cá, aí veio uma equipe, aí eu me vi com os colaboradores, então assim, com os profissionais que estão lá conosco, e que tem vários deles que estão desde o início e até a hora que Deus permitir. Mas, então o desafio, na verdade, na minha vida, iniciou a partir dessa data que eu falei. Então, de lá para cá, foram bastantes desafios, foram bastante evolução, conquistas, e que não é fácil. Já estamos aí com a equipe hoje que está aqui com 22 pessoas, a nossa equipe tem, então é bem... A Leandro pegou o notebook, o quadro dele com a família em Bariloche, pôs debaixo de um braço e do outro e falou assim, meu irmão, lê esse livro que chama... Me entregou. Como administrar conflitos. Como administrar conflitos. Boa sorte, Deus te abençoe e fui. É bem isso. E nós estamos hoje há 11 anos, né? Fizemos 11 anos de Sport Rodas, à frente da Sport Rodas, e com vários desafios. E não tenha dúvida, sempre buscando evoluir, sempre buscando melhorar, e é isso aí. A história das famílias se mistura com a história de Palmas e se mistura com a história do negócio, que por sua vez foi uma das molas propulsoras do próprio crescimento da cidade. Uma coisa que eu acho muito massa que eu percebo na Sport Rodas, na história de vocês, é justamente o crescimento junto com a cidade. A gente não encontra isso com facilidade em outros lugares. A gente perceber tão ativamente que o nosso dia a dia impacta no crescimento da nossa cidade. Eu vendo uma cidade, que igual já disse, Ituverava, ela tem hoje 220 e poucos anos. E lá é mais ou menos o seguinte, se você é filho do padeiro, padeiro será.
Uhum. Se você é filho do frentista, frentista será. Então você não consegue realmente ver a evolução de uma empresa com o progresso da cidade. Lá você já é rotulado diante do que a sua família já traz. Então quando eu vim para Tocantins, eu vim com um sonho. Tocantins era esperança. Tocantins é um estado de crescimento. E, pô, eu cheguei aqui com 22 anos. Sangue no olho para crescer. Querendo mostrar para mim e para minha família que eu consegui, eu venci. Eu cheguei em algum lugar. E hoje eu brinco sempre. Minha maior vitória, minha família, meus filhos. E eu até, domingo, eu peguei meu filho, a gente foi passear de caiaque. Eu falei, filhão, tem uma música que o papai tá na frequência. E ela é assim, e eu sou rico das coisas que o dinheiro não compra. Felicidade é algo que você conquista. E eu, graças a Deus, eu sou muito feliz por essas situações. Momentos com a minha família, momentos com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos. O sucesso, ele é uma consequência de um trabalho que você vai fazendo, vai executando com alegria. Minha esposa bem disse, a gente tem prazer em estar ali. Alegria. Os conflitos existem. Hoje mesmo, né? Fiquei chateado com a situação. Eu respirei e falei, meu Deus do céu, tá me tirando a paz isso? Para com isso, vamos alegrar, vamos ser felizes, vamos tentar de alguma forma contornar com soluções. Então, o Tocantins, eu sinto ele um estado que traz essa vontade de crescimento. Ele te dá oportunidade. Ele te mostra que aqui você pode chegar e ser diferente. E eu amo Tocantins. Eu vou passear em São Paulo, eu fico 5, 6 dias, que papai e mamãe são fantásticos. Minha avó é viva até hoje. Então eu vou lá, vejo eles, beijo, cheiro. E aí quando dá 5, 6 dias, saudade da minha terra, e vamos pro Tocantins de novo. E nessa jornada entre bateria, nós conseguimos a distribuição da bateria no estado do Tocantins. Eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todas as cidades do estado. Então, das 139 municípios, eu consegui visitar, vendendo, conhecendo os empresários, 127 cidades. Então, assim, eu conheço pessoas em Arraias, conheço pessoas no Bico, conheço pessoas em Marianópolis, conheço pessoas em Indianópolis, Taguatinga, e por aí vai. Tocantins é lindo. Vitão, desculpa, só para não perder o raciocínio, você que é um cara, vocês que são pessoas comunicativas, você, Vitão, super comunicativo, um vendedor excelente, uma conversa que envolve a gente, você não pensa em ter o seu podcast, cara? Você falou agora que você conhece gente de praticamente todos os municípios tocantinenses. Deve ter muita história para ser contada de gente que, como a gente, veio engrandecer o Tocantins. Nossa. Depois pensa nisso com carinho, sobre você ter um podcast, porque não sei se você continua viajando ou não, mas o Tocantins, eu fico até com medo de mostrar muito para quem é de fora, para que o Tocantins mantenha essa característica que a gente tem aqui de cidade pequena, que é uma capital de estado, onde a gente vai ao mercado, encontra um deputado, você vai no Xambari embaixo da árvore, ali você encontra um dos maiores empresários tomando chambari debaixo de uma árvore. Mas, apesar do medo que eu tenho de que as pessoas de fora descubram o quanto o Tocantins é bom e venham para cá e acabem trazendo trânsito e violência, essas coisas que aqui eu ainda acho muito tranquilo, mas pensa com carinho em ter um podcast, Vitão. Rapaz. Porque, assim, é muita gente com muita história boa que merece ser contada. Sabe que esse momento aqui de a gente estar conversando, esse bate-papo, eu fico imaginando. Imagina só você ter a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram a diferença no estado. Sim. Igual você fez, igual minha esposa, igual nós estamos fazendo. Imagina quantos aqui, quanta história bonita. Sim, e fazer a diferença vai desde a tiazinha que é merendeira na escola, que todo mundo tem aquela lembrança daquela tiazinha, o guardinho. Então, assim, quando a gente fala fazer diferença, não é ter ficado rico. Fazer diferença é ter dado uma colaboração ativa e ficar na lembrança de inúmeras gerações. Imagina aquele líder de bairro que conseguiu um asfalto na época que não tinha nada, uma ponte, e aquela comunidade se sensibilizou. Não, eu fico imaginando quantas histórias não tem. Então deixa a sugestão. Deixa de me desafiar. Rapaz, estou falando assim, então deixa a sugestão de você ter um podcast, porque eu acho que esse é muito bacana. Vocês são pessoas muito agradáveis, por quem a minha família tem elevada estima. É sempre muito bom estar com vocês.
e uma forma de proporcionar que mais pessoas tenham acesso a vocês e a histórias incríveis. Já estou falando do seu podcast, dos seus futuros entrevistados. Sim. Vai ser muito legal para as pessoas conhecerem. Então, deixa a sugestão. Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui para ajudar, mas eu acho que vai ser um negócio que vai dar muita satisfação para vocês. Vamos lá. Evolução. A gente está hoje vivendo a era digital e eu tenho certeza que poder compartilhar histórias, e não vou falar só histórias não, imagina só, você ter a oportunidade de mostrar para quem é de fora, Sim. para quem está em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, as belezas naturais do nosso estado. Vamos viajar junto? Vamos pensar. Não, você tem fica, comida, tem você me comida, instigou agora, você me comida instigou. boa, lugar bom, um povo maravilhoso. É por isso que eu falo, Tocantins ele é completo. Então eu sou imensamente feliz de ser realmente tocantinense. Um povo bom, comida boa, lugares belos, Mulheres pessoas maravilhosas. Eu separei a minha Entendeu? réplica. Então é maravilhoso. Queridos, eu agradeço demais obrigado. a presença de vocês. Foi um papo extremamente agradável, como eu sabia que ia ser. Deixo esse programa com a sugestão para você ter o seu, para que possa chegar, as nossas histórias possam chegar a mais pessoas. E se vocês quiserem deixar uma mensagem para a galera, essa câmera aqui é de vocês. Eu amo Tocantins, eu sou suspeito em falar. E o que estiver ao nosso alcance para fazer acontecer, para fazer rolar, para que as pessoas vejam que o nosso estado tem potencial. Imagina essa oportunidade de poder sentar com pessoas antigas e contar como aconteceu e mostrar alguma coisa nova. Eu tô aqui, à disposição. Quem sabe algum canal de televisão fala, bora Vitão, vamos fazer alguma coisa juntos. Um abraço a todos, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que eu quero deixar aqui um beijão para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus filhos, que são o amor da minha vida. Sou encantada. Ontem a gente teve um momento muito fofo de montar a árvore de Natal, que já está chegando o Natal, né? Deixar um abraço bem apertado para os meus profissionais, para os meus colaboradores, porque se eu estou aqui hoje profissionalmente falando, é porque eles estão lá trabalhando para que a gente possa estar aqui. E obrigado sempre pela oportunidade que é de estar no nosso cotidiano, no dia a dia com vocês. Vocês são maravilhosos, todos. Tiveram pessoas que passaram na nossa vida ali, que deixaram uma saudade gigantesca, e teve pessoas que tiveram uma breve passagem, que mesmo assim fizeram parte da nossa história, e nós fizemos parte da história deles. E só dizer que eu sou imensamente feliz por ser nascida e criada tocantinense de raiz. Aqui está a minha... o meu pé rachado, exatamente. A minha essência é tocantinense. Aproveito e agradecer imensamente a você também, a companhia, que está aqui com a gente no Por Trás do Trampo, ouvindo essa conversa excelente sobre o Vitão, sobre a Corinta, mas também sobre empreender. Quais são as dores e quais são os grandes benefícios de seguir esse caminho. Então, queridos amigos, agradeço a todos vocês novamente, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu!